Oi, vocês devem ter percebido que eu fiquei um tempinho sem postar vídeo e eu tô nesse vídeo aqui pra explicar o que aconteceu. Desde que eu fui picado pela aranha, aconteceram muitas coisas na minha vida e coisas que vocês não sabem ainda e que eu tô aqui pra compartilhar com vocês nesse canal. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Desde que eu fui picado na escola, eu vim percebendo muitas mudanças, como eu estava mais forte, eu estava com os sentidos mais aguçados, eu estava mais rápido, eu conseguia pular muito alto. E, enfim, eu estava numa... Muita coisa aconteceu, ok? Eu não quero entrar nisso muito, mas basicamente eu estava assistindo uma luta, eu estava querendo procurar dinheiro e tinha um cara grandão lá, bem forte mesmo, bem alto. E o juiz estava querendo, né, ele estava desafiando as pessoas a lutarem contra esse cara e quem vencesse ganharia $500. E como eu estava precisando de dinheiro, eu falei, ok, eu vou fazer isso, né, porque já que eu consegui uma super força, eu acredito que eu possa ganhar daquele cara. E aí eu voltei pra casa depois, pensei um pouco sobre aquilo e vesti uma espécie de fantasia na minha casa, uma bem caseira mesmo. E aí eu fui lá, né, e pensei, ok, eu vou lutar contra esse cara. E aí depois que eu vesti o meu uniforme, eu simplesmente cheguei lá e só fui. Eu falei, e aí bola de boliche, tá pronto pra mim? E aí o juiz tava falando que eu não podia entrar no meio da luta daquele jeito e tal, e aí eu já entrei empurrando o esmagador, que era o nome daquele cara, que se eu derrotasse ele eu ganharia o dinheiro. E aí o esmagador falou pra mim, cara, você tá maluco, eu vou te picar em pedacinhos. E aí eu falei, vem tentar. E aí eu fui, e eu levantei ele com as minhas duas mãos e joguei ele no chão, assim, muito forte, pra eu derrubar ele de uma vez só, já ganhar o dinheiro e conseguir sair dali. E aí, com ele caído no chão, o juiz declarou que eu tinha vencido. E aí eu peguei o dinheiro e ele me falou que eu poderia voltar um outro dia pra eu conseguir, né, lutar mais vezes, porque ele perguntou se eu era profissional e eu falei que eu não era, enfim, eu não vou entrar tanto assim nisso porque esse não é o assunto do vídeo. Então, depois passou um tempo e eu tava pensando em entrar pro time de basquete da escola, porque tinham acontecido várias coisas na minha escola, também os meus tios estavam precisando de dinheiro, tava tudo muito um caos, muito confuso. E aí acabou que eu entrei pro time de basquete, fiquei por lá um tempo, e aí eu fui e lutei outras vezes e ganhei mais dinheiro e tava tudo dando certo, eu pensei que eu ia conseguir finalmente ajudar os meus tios. E aí depois dessa segunda luta, o juiz estava meio desconfiado de mim, porque né, afinal eu usava uma máscara de um traje meio caseiro que eu tinha feito em casa, né, porque é caseiro. E aí, ele tava meio desconfiado e tal, mas ele pensou, ok, já que esse cara vai trabalhar comigo, eu tenho que, né, fazer do jeito que ele quer fazer. E aí ele foi lá e me deu o meu primeiro uniforme de verdade, que depois eu dei umas customizadinhas nele, tipo, botei as teias, botei aranha no peito e essas coisas. Quando ele me deu o traje era só vermelho e azul. Enfim, depois que ele me deu o uniforme, eu vesti e tal, fiquei muito bem nele e decidi, ok, eu vou começar a usar só esse uniforme, que inclusive é o uniforme que eu estou usando agora. E aí, eu fui lutar de novo, né, porque eu ia continuar lá lutando. Aí eu fui lá, venci o esmagador mais uma vez, e aí eu cheguei dentro do escritório do juiz e falei, ok, cadê o meu dinheiro, né, porque depois que acabava as lutas eu tinha que ir lá pegar o meu dinheiro. E aí ele me perguntou, assim que eu perguntei pra ele onde estava o dinheiro, ele me perguntou onde estava o dinheiro. E eu falei, ok, eu não sei, eu tô perguntando pra você onde tá o dinheiro. E aí ele falou, ok, mas eu não sei onde tá o dinheiro, eu guardo ele aqui bem no meu escritório e você fica aqui antes das lutas. E eu falei, ok, eu fico aqui, mas eu não fico aqui sozinho. Eu e todos os outros lutadores ficamos aqui antes das lutas. E aí, muitos lutadores mesmo, tipo, muito fortes, muito grandes, me cercaram e começaram a me intimidar muito, né, porque eu era o único que eles não conheciam, eu usava uma máscara, e eles achavam que eu tinha aprontado pra eles. Só que aí eu saí de lá e tal, fugi, enfim, a minha carreira de luta tava acabada, não tinha mais o que eu fazer. Então, depois eu saí de lá, mesmo sabendo que eu podia ter quebrado todos os lutadores de lá na porrada, enfim, eu saí de lá, não queria comprar briga, fui em cima de um telhado de uma casa, de um prédio aleatório, e tirei meu uniforme. Depois eu saí de lá meio discretamente, pra ninguém descobrir que era eu. E aí eu tava passando por uma rua e tava acontecendo um assalto naquela rua, mas eu não tava com meu uniforme.
E o assaltante tinha roubado um restaurante, e ele tinha pegado todo o dinheiro do caixa do restaurante, pelo menos foi o que eu entendi. E aí eu dei de cara com o assaltante, ele ficou tipo na minha frente, assim, falando pra eu sair da frente dele pra ele poder fugir, e enfim, eu saí da frente dele, tava muito estressado, não consegui meu dinheiro, e voltei pra casa. Depois que eu voltei pra casa, meus tios me deram uma bronca, porque as minhas notas estavam abaixando, e eles falaram que eu tinha mudado muito, e aí eu simplesmente saí de casa e fui pra outro lugar para eu conseguir esfriar minha cabeça. Depois eu dormi na casa de um colega. E aí, depois de ter dormido na casa desse amigo, aconteceu que eu fui para uma festa. E aí, o pior aconteceu, que o meu tio foi lá e me buscou na frente de todo mundo, no meio da festa. E meu cachorro tá latindo. E ele me tirou de lá, pegando pelo meu braço e me deu uma bronca, falou sobre a filosofia de vida do meu pai, que ele achava em que se você pudesse fazer alguma coisa de bom para as pessoas, você tinha a obrigação de fazer elas. E meu tio começou a falar comigo sobre responsabilidade, e aí eu surtei e falei pra ele, tá bom, se meu pai era tão responsável assim, você quer que eu seja assim, então cadê ele? E aí eu saí correndo porque, enfim, eu me arrependo disso até agora. E aí, assim que eu saí correndo, eu fui pra outro lugar e fui esfriar minha cabeça, começou a chover, e aí eu comecei a me arrepender de ter feito aquilo, de ter fugido, e meus tios não mereciam aquilo, sabe? E aí eu decidi voltar pra casa. E foi aí que o pior aconteceu. Quando eu voltei pra casa, tinham muitas viaturas na frente da casa, e tinha uma ambulância também. E assim que eu entrei dentro de casa, eu descobri que o meu tio tinha morrido. Pro assaltante que eu tinha deixado escapar, que tinha assaltado aquele restaurante que eu falei pra vocês. Então, depois que eu fiquei sabendo que o meu tio tinha morrido, eu decidi que eu tinha que ir atrás daquele cara. E eu descobri para onde ele estava indo, porque quando eu estava no sofá com a minha tia, e a minha tia estava descrevendo o que tinha acontecido para os policiais, um deles recebeu um comunicado pelo rádio que ficava no peito dele. E aí o policial recebeu a informação de que o cara que tinha assaltado aquela lanchonete era possivelmente o mesmo cara que tinha matado o meu tio. E os policiais acabaram não conseguindo pegar ele, então eu só explodi. Eu saí correndo e eu falei, eu preciso achar esse cara. E aí, de acordo com as informações que o policial tinha comunicado com outro policial pelo rádio, eu simplesmente pensei que era aquilo que eu tinha que fazer. E aí eu fui e achei o bandido, ele estava escondido dentro de um prédio. E aí eu entrei no prédio, eu dei uma surra nele porque eu não estava conseguindo me segurar, e assim que eu vi o rosto dele, foi o momento em que eu reconheci que ele era realmente o cara que tinha assaltado aquele restaurante, e eu deixei ele escapar, e eu não ia conseguir viver com isso. E foi a partir daí que eu decidi que eu ia ter mais responsabilidade comigo mesmo e com os meus poderes. Enfim, no fim das contas eu entreguei o cara pra polícia e agora ele deve estar na cadeia, apodrecendo. Então, desde ali eu decidi que eu iria fazer o bem para as pessoas, porque eu com certeza me arrependi de ter magoado os meus tios e, enfim, a gente estava sem dinheiro, eu não esperava que isso fosse acontecer. E então eu tô um pouco melhor, mas eu fiquei tanto tempo sem postar vídeo por causa disso, porque eu sinto falta dele. Então eu espero que vocês entendam e eu vou me esforçar para fazer o bem para as pessoas, para combater o crime e aproveitar os poderes que eu tenho. Então eu peço desculpas pelo canal ter ficado sem vídeos, mas eu vou voltar. E era só isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.